Olá amigos, mais um vídeo aqui sobre componentes eletrônicos básicos. Então novamente aqui o capacitor e o indutor. A bobina está escondida ali atrás. Hoje eu vou ensaiar aqui um crossover passivo de 6 dB por oitava e 12 dB por oitava, e a gente vai verificar qual é o deslocamento de fase que eles causam no sinal que chega no alto-falante, né? No tweeter ou no mid-range ou no woofer. Então aqui eu vou usar uma configuração que seria um passa alta, tá? Que é o capacitor em série com a carga, né? Então para o woofer a gente usa o contrário, a gente usa o capacitor em paralelo com a carga, né? E a bobina em série. E no mid-range a gente usa duas vezes isso, a gente usa um passa alta e um passa baixa, né? Então a gente tem o efeito acontecendo duplamente, né? Então a conclusão que a gente chegar aqui, a gente vai inverter ela pro alto-falante e inverter ela duas vezes pro mid-range, digamos assim, tá? Então eu estou aqui com várias ponteiras do osciloscópio conectadas. Deixa eu dar uma mexida aqui que está com mau contato. E eu tenho aqui esse sinal na tela, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma onda aqui de 20 kHz, tá? Então isso tudo está passando aqui pelo capacitor e está chegando aqui nas cargas de 4 ohms. Então eu tenho uma lá e uma aqui, estão em paralelo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a frequência aqui, tá? Até a gente achar o ponto de corte. Eu setei aqui 10 volts no amplificador, na saída, e a gente vai baixar a frequência até achar 7 volts, que eu sei que 7 volts é o ponto de menos 3 decibéis do 10 volts, tá? Então eu vou baixando aqui, ó. O amarelo é a saída do amplificador e o lilás é o que chega na carga, tá? Então eu vou baixando aqui a frequência até que a gente encontre ali, ó, os 7 volts aqui. A frequência está aqui em cima, ó, 9 kHz. Então estou baixando aqui a frequência, ó. A gente já entrou na casa dos 7 volts, 7 kHz. Vamos baixar mais um pouquinho a frequência para a gente ter um decaimento de 10 para 7 volts na carga, tá? Então o que está acontecendo aqui, ó? O amplificador está colocando 10 volts no sistema, mas na carga só está chegando 7. Então o filtro está cortando já. Então aqui é nosso ponto de corte, né? Nosso corte de frequência, né? Então esse crossover, digamos que ele trabalha de 5,8 kHz para cima. Então ele é um passa-altas que apresenta esse comportamento, tá? Então aqui na frequência de corte a gente tem 48 graus de defasamento, mais ou menos, né? Para um crossover de 6 dB por oitava, né? A gente adota 45 graus, tá? Está medindo 47, 48. A gente adota meio que como 45 graus de defasamento, tá? Agora eu vou ligar aqui a bobina, ó. Vou ligar aqui, ó. Eu vou transformar esse crossover aqui em um crossover de 12 dB por oitava, tá? Então quando eu ligo ali, muda aqui a fase, ó. Muda o comportamento, ó. Então agora eu vou novamente procurar o ponto de menos 3 decibéis, tá? Para esse outro crossover. Então eu vou baixar aqui mais a frequência. Então aqui é o ponto o corte, tá? Então aqui, com esse valor de bobina, com esse valor de capacitor e com esse valor de carga, 4 ohms, eu formo um filtro de 12 dB por oitava, né? Que começa a atuar de 4,5 kHz para cima.
E o nosso defasamento é... Deixa eu fazer mais um ajustezinho aqui. Nosso defasamento é de 87 graus. A gente costuma falar 90 graus, né? Arredondar para 90 e considerar como 90. Então a gente vê aí que o sinal que chega no Twitter, por exemplo, aqui como é um filtro passa altas, né? Ele está 90 graus adiantado em relação ao sinal que sai do amplificador, tá? Eu já expliquei em outros vídeos sobre esse adianto de fase, como que ele acontece, tá? Parece uma máquina do tempo, mas não é. Então assistam lá nos outros vídeos que eu comento sobre isso. Sobre componentes eletrônicos básicos, né? Então a gente pode considerar que pro woofer, né, pro alto-falante, vai acontecer um atraso de fase. Se eu fizer um crossover de 12 dB por oitava com os componentes adequados para o woofer, né, que não vão ser esses, o sinal vai estar também, né, em vez de estar adiantado 90 graus, ele vai estar atrasado 90 graus, ele vai acontecer depois aqui, tá? E o mid-range ele vai sofrer um atraso e um adianto, né? Então ele vai sofrer em uma frequência, ele vai sofrer um atraso e em outra frequência ele vai sofrer um adianto. O mid-range, né, ele tem dois cortes. Por exemplo, o woofer só tem um corte, né? A gente faz um passa baixas para ele, né, para o woofer. Para o tweeter a gente faz um passa altas, então só tem um corte envolvido na frequência do tweeter e só um corte envolvido na frequência do woofer. Mas a frequência do mid-range, né, como pega o meio da faixa audível, então é de, por exemplo, de 800 Hz a 5 kHz, então ele tem um passa alta e um passa baixa. Então, de um lado ele vai adiantar, né, e de outro lado ele vai atrasar em 90 graus, com um filtro de 12 dB por oitava, tá? Então, o filtro de 6 dB por oitava é uma mudança de fase de 45 graus. E um filtro de 12 dB por oitava é uma mudança de fase de 90 graus, tá? Isso não deixa o som sujo, não deixa o som feio, não deixa com som de rádio AM, né? Não é uma coisa que, digamos, estraga o som, né? Mas é uma coisa que, digamos, se afasta um pouquinho da alta fidelidade. A gente não tem como evitar isso aí. Em caixas acústicas a gente tem que conviver com esses fenômenos, né? Então esses efeitos vão acabar acontecendo numa caixa de 3 vias duas vezes, né? Então na transição do woofer para o mid-range e depois na transição do mid-range para o tweeter. Então vai acontecer esses fenômenos aí, né? Crossovers eletrônicos, né? Crossovers ativos também fazem esse tipo de defasagem, tá? Aguardem aí no canal que certamente vai aparecer vídeo mostrando isso também, né? Qual é a defasagem do crossover ativo. Então são detalhes que a gente tem que se conformar no mundo do áudio, tá? Caixas muito caras, né, também tem crossovers passivos, né, para fazer a filtragem das frequências. Então é uma coisa, é como tentar ir contra a gravidade, né? Então a gente tem coisas que a gente não consegue ir contra, porque isso aqui é a física, né? Então a gente convive. Eu faço uma campanha sobre os equalizadores, sobre os controles tonais e sobre os controles de load, né, porque eles também fazem isso. No caso de uma caixa acústica acontece em duas frequências, né, nos cortes entre o tweeter e o mid-range e no corte entre o mid-range e o woofer. Porém, quando a gente usa um equalizador, um tonal, um load, né, a gente acaba inserindo esse tipo de distorção em muitas outras frequências do som, né, do áudio. Então a gente acaba bagunçando, né, em muitas regiões. Aqui eu estou bagunçando aqui na região dos 4 kHz, ó, tá? Nesse filtro de 12 dB aqui.
Então é o corte do Twitter, digamos aqui, né? Então se eu baixar mais aqui, o Twitter vai parar de dar som, ó. Então o Twitter vai dar um som bem baixinho, então quer dizer, não faz mais diferença, né? Não interfere mais. O som do mid-range nesse caso aqui vai estar bem mais alto em relação ao som do Twitter, tá? Porque aqui eu já estou na casa do mid-range. Então acontece esses fenômenos, a gente podendo minimizar esses efeitos durante a faixa audível, né, a gente vai ter um som de mais fidelidade, tá? Fidelidade não tem a ver com som bonito, som de qualidade, né? A fidelidade é uma qualidade do som, então para umas pessoas a qualidade que o som tem que ter é fidelidade, né? Para outras pessoas a qualidade que o som tem que ter são os graves, né? Então esse detalhe, né, de achar que fidelidade é qualidade, né? Fidelidade é uma qualidade. Então eu quero ter um som de qualidade, mas qual a qualidade que eu quero ter? Né? É os graves? Se é os graves, eu quero só graves, né, acentuados, eu não quero fidelidade, eu quero os graves. Então a qualidade do som é ter graves para certas pessoas, né? Então eu tento diferenciar, né, porque a parte da qualidade é subjetiva, cada um vai procurar a sua qualidade no áudio, né? Então a qualidade que eu procuro no áudio é a fidelidade. Então, eu tento evitar de mexer na fase das frequências, né? Eu sei que a caixa vai bagunçar tudo, ela é o ponto mais fraco do sistema, né? É o ponto onde todas as coisas acabam, né, sendo alteradas. Mas se a gente já mandar para a caixa tudo errado, a caixa vai terminar de bagunçar tudo, né? Então a gente se afasta muito da alta fidelidade, mandando para a caixa uma coisa que já foi mexida, né? Já foi alterada a fase. Então, por exemplo, se eu ligar um tonal, um equalizador e um loadings, eu bagunço a fase em praticamente de 20 Hz aqui, tá? Eu bagunço aqui dos 20 Hz até os 20 kHz, tá? Então eu bagunço toda a faixa. Então eu bagunço de um canto ao outro, né? E a caixa acústica ela faz a sua baguncinha, né? Mas é ali nas frequências de corte, né? Então é mais limitado, né? A caixa é pontual. Naquelas frequências ela tem esses problemas de mudança de fase, né? E o equalizador, o tonal e o loading, a gente acaba, cada faixinha que a gente mexe ali no equalizador, a gente mexe na fase daquelas frequências ali da volta, tá? Então a gente pode acabar mexendo na fase de todo o espectro audível, né? Não deixa o som feio, não deixa o som com ruído, mas isso vai cada vez mais se afastando da alta fidelidade, né? A gente pode fazer coisas que nos aproximam e coisas que nos afastam da alta fidelidade, né? Então, estamos mostrando esse detalhe aqui delicado dos crossovers, né? Realmente é um problema, mas a gente viveu a vida inteira com esse problema aí, né? Dos crossovers, de mudança de fase. É a natureza, é a física, é o que a gente tem, né? Então a gente tem que se conformar com uma mudança de fase grande nas frequências de corte da caixa, tá? Isso aí não é uma coisa que vai, digamos, acabar com o sistema, acabar com o som, né? Então se a gente puder só ter mudança de fase na caixa, melhor ainda, né? Agora se a gente colocar mudança de fase a partir do tonal, do equalizador e do loading, a gente está mudando de toda a faixa, né? Então a gente agrava o problema, né? Vai ficar um som bonito? Vai ficar bem bonito, mas se afastou da alta fidelidade também na questão da fase, né? A fase é uma coisa que a gente dificilmente detecta, uma mudança de fase, a não ser que a gente inverta uma caixa de som em relação a outra, né? Aí a gente detecta bem fácil. Mas assim, alguns graus
é muito difícil, tá? Mas a gente sabe que não deveria ter acontecido, né? Então é isso aí, um abraço.